A paz do Senhor, amém? Quero agradecer ao pastor César, por este carinho. E depois que ele pregou lá na igreja, irmãos, eu tive dificuldade, porque o povo gostou demais. Apesar que tem gente que diz lá que quando a irmã Viviane vai, o negócio ainda é mais benção ainda. Aí eu estou vendo se a gente consegue essa vitória. Agradecer ao meu amigo, pastor William. Pastor William é um presente, para a minha vida. Mas como assim? Porque quando eu estava completando o aniversário, Deus falou assim: eu vou te dar um presente. E o pastor William nasceu no dia do meu aniversário. Amém? É um amigo que Deus tem dado. Não tem muito tempo, tem alguns anos, que a gente tem assim mais afinidade, mas é uma amizade assim maravilhosa. E o pastor César foi assim também algo tremendo, porque a gente às vezes tem alguns pastores que a gente vê lá na sede e eles são mais fechados assim, E a gente nem imagina, a pessoa maravilhosa que o pastor César é, assim como o pastor Alan também, que é fechadão. Ele tem aquele negócio, que é do time e tal, que não é muito bom, mas é um excelente homem de Deus. Deus me deu uma palavra e eu quero ministrar sobre a sua vida. Abra, por favor, primeiro livro de Samuel. Pode ser sentados mesmo. Irmãos, eu não sou assim um grande pregador como o pastor William, o pastor César, como a Viviane. Eu sou pastor de igreja, e Deus tem nos chamado. Tem um pouquinho de tempo que a gente está servindo ao Senhor. Agora em maio fez 35 anos. Já podia me aposentar, Mas como não tem aposentadoria, eu quero continuar pelo menos mais uns 50 anos. Tá bom para mim. Depois disso, o Senhor pode me levar, não tem problema. De preferência com saúde. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra. Eu entendo que a palavra de Deus ela tem um poder extraordinário. É o único livro que tem poder de transformar, que tem poder de mudar. A Bíblia diz que quando Esdras ele leu o pergaminho para o povo de Israel, que estava no cativeiro, quando Deus estava trazendo o povo de volta, a Bíblia diz que o povo chorava, porque entendeu aquilo que Esdras estava falando. Quando nós entendemos aquilo que Deus quer falar, nós então somos alcançados por todo propósito, por todo querer, por tudo aquilo que Deus quer fazer. O mover de Deus acontece não quando o pregador é bom, não. É quando a igreja entende aquilo que Deus tem propósito de fazer. E a igreja abre o coração para justamente adorar e dizer: Senhor, faz aquilo que é a tua vontade. A Bíblia diz aqui, no primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 1, eu quero ler alguns versículos. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão,
filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Ana, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para a embranvecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Deus me deu uma direção de uma palavra de vitória neste texto. Quando nós olhamos aqui para esta situação, muitas pessoas pensam que Ana era estéril. Tem muita gente que diz: Ana era estéril. Ana não era estéril. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque a Bíblia em nenhum momento fala que Ana era estéril. A Bíblia diz que Sara era estéril. A Bíblia diz que Raquel era estéril. Mas a Bíblia não diz que Ana era estéril. Não. A Bíblia está dizendo que Deus cerrou. No original, esta palavra cerrar significa impedir o fluxo. Deus impediu que o fluxo da maternidade tivesse livre curso na vida de Ana. E por que Deus fez isso? Eu entendo que Deus já tinha um propósito com Ana e Eucana da vida de Samuel. Já havia um desejo, já havia, isso eu entendo, que já havia um propósito, que Samuel não veio assim por um acaso. Eu creio que já tinha um planejamento de Deus, só que Deus queria fazer algo que realmente marcasse a história. E o que Deus fez? Deus impediu Ana de gerar. Ele fechou a madre. Por quê? Porque ele queria, sou eu, orando, que tive esse discernimento, essa revelação. Ele queria que Eucana se chegasse mais à sua esposa. Ele queria que Eucana estivesse mais sensível a tudo que Deus queria fazer. Porque pensa numa situação, quando Deus tem um projeto a realizar, Deus não faz esse projeto de qualquer jeito. Ele primeiro, ele traz justamente para a sua presença. Primeiro ele começa a orientar, ele começa a falar, ele começa a dizer. Quando Deus quer fazer algo, ele não faz assim do nada. Diz um hino que Deus não faz reunião. É verdade, ele não precisa, mas existe um propósito. Então Deus, ele organiza as coisas, eu entendo desta forma. Para quê? Para poder trazer sobre a sua vida. Pastor, por que Deus organiza? Organiza no sentido de que se Deus for fazer tudo assim, muitas vezes nós não estamos preparados.
Deus, Ele fala que vai te abençoar. Mas às vezes, eu e você não sabemos nem o que vamos fazer com essa bênção. Então, o que acontece? Às vezes Deus permite uma provação, um tempo de reflexão, onde você começa a entender que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele vai fazer porque Ele tem propósito. Não tem a ver com a sua qualificação, não tem a ver com a sua qualidade, não tem a ver com a sua capacidade. Ele vai fazer porque Ele é Deus e porque Ele te ama, e Ele tem propósito de abençoar a sua vida. Ele tem propósito de exaltar a sua igreja. Então, mesmo que o diabo se levante, Ele realiza, Ele faz, Ele corta o laço. Por quê? Porque Ele é Deus. Permita, pastor William, eu lembro que eu estava no monte e eu liguei para orar pelo pastor William. E eu falei, pastor William, eu não sei como vai ser isso, mas Deus me dá que você não vai precisar mais ir no seu trabalho diariamente. Lembra disso? Você vai estar como que à disposição e não vai precisar estar todos os dias lá. Eu não sei se você vai ficar à disposição de algum político, mas Deus vai lhe dar um tempo. Às vezes, e eu lembro que aquele tempo era um tempo de luta, de dificuldade. Sabe, irmãos, existe um tempo de batalha. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu passei a tarde toda orando, estudando a palavra, sabe? Eu até fiz algumas anotações. Quando eu fui nos Estados Unidos, eu tinha um iPad Pro, show de bola, como diz o pessoal. Só que o ladrão levou, né? E por enquanto eu estou no caderno mesmo, e estou dando glória a Deus, né? Então, quando Deus quer fazer algo, Ele às vezes, Ele traz um tempo de provação. Às vezes você não entende a provação. Sabe, irmãos, o que a provação faz? Ela nos aproxima de Deus. Ela nos quebra. Ela nos quebra. Ela nos quebranta. Quando a gente é quebrantado, a gente fica propício a ouvir a voz do Senhor. A gente começa a prestar mais atenção naquilo que Deus está fazendo, ao mover de Deus. Porque Deus, Ele trabalha às vezes na brisa suave. Às vezes Deus trabalha no terremoto, como aconteceu com Paulo e Silas, mas às vezes Deus trabalha justamente naquela brisa. Então, Eucana, ele não entendeu que era um tempo de dificuldade, um tempo de provação. Às vezes, a esposa está passando por um tempo, e a gente, como esposo, precisa entender e apoiar. A minha esposa trabalhou 19 anos na Unimed, e um belo dia, ela voltou para o trabalho, pensa numa funcionária excelente, e chegou lá, a chefe dela, no primeiro dia que ela voltou, mandou chamá-la, e ela chegou lá, e a chefe disse, você é uma funcionária excelente. Ela falou, mas eu vou ter que te mandar embora, por causa do seu salário.
Foi um tempo de provação. Ela saiu, a gente teve que se adaptar, e ela disse: Romildo, o que eu vou fazer? Eu coloco o currículo. Eu disse: qual é a direção que você tem? Ela falou assim: eu não tenho direção para começar a trabalhar agora. Eu falei: então eu te apoio. Sabe, irmãos, tem situações que o cônjuge passa, que é a oportunidade que Deus está dando de você que está ao lado dele apoiar. A minha palavra, irmãos, não é uma palavra preparada segundo a homilética. A minha palavra, ela vem direcionada por aquilo que Deus me dá. Eu sou profeta do Senhor. E às vezes a esposa está num tempo de enfermidade, de dificuldade. E a gente pensa que a luta é dela. A gente pensa que a batalha é dela. É a oportunidade que Deus está dando de você demonstrar o seu amor, de você demonstrar o seu carinho, a sua afetividade, de você dizer para ela: as coisas estão difíceis, mas eu estou aqui do teu lado, pode contar comigo. Pode contar. Sabe, irmãos, quando eu tenho uma direção de Deus, eu não me preocupo se você está reagindo de uma forma como a igreja entende que está virando tudo, não, porque eu sei que esta palavra, ela vai como espada no seu coração, e ela vai fazer o que apraz ao Senhor. E eu tenho nesta noite uma palavra direcionada, que vai trazer cura para a sua vida, que vai trazer restauração para a sua vida, que vai fazer algo extraordinário na sua vida. É uma noite de restauração. Mas Eucana não entendeu. E o que Eucana fez? Eucana usou o código de Hammurabi. Ele usou aquilo que lhe era benéfico para poder constituir um novo casamento. E com esse novo casamento, ele teve a oportunidade de ter os filhos que ele precisava, que ele queria. Porém, ele deixou um problema dentro da sua casa. Ele deixou uma luta para sua esposa. Às vezes, irmãos, eu posso tomar uma decisão e eu estar bem com essa decisão, mas deixo a minha esposa em batalha, em luta, em peleja. Porque quando ele constitui esse novo matrimônio, e que através deste novo matrimônio vêm os filhos, ele fica confortável. Porém, ele traz um desconforto para Ana. Porque esta mulher chamada Penina, ela simplesmente não tem só filhos. Ela tem filhos, mas ela aborrece a Ana. Ela persegue. E Eucana está confortável. E ele diz: eu te amo, você é o meu amor. Eu sou melhor para você do que 10 filhos que a outra tinha dado. Mas no momento da angústia, irmãos, no momento da angústia, o amor, ele não resolve. No momento da angústia, a mulher não quer saber de amor, não.
ela muitas vezes quer desabafar, ela quer chorar. Quando mais na frente você vai ver que Ana vai para o templo, a Bíblia diz que ela chora amargamente. Quem está em amargura não está preocupado com amor. Quem está em amargura, ele é tendenciado à depressão, é tendenciado a se esconder, não quer sair do quarto. A amargura isola. A amargura, ela esconde você. A amargura, ela tira a sua beleza. A amargura, ela tira a sua alegria. Mas eu vim do Rio de Janeiro para dizer que há um tempo de alegria do Senhor para a sua vida. Há um tempo de restauração para a tua casa. Há um tempo de restauração para a tua família. Há um tempo de novidade do Senhor. Deus está bradando neste lugar. E algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Observa bem a situação. A Bíblia diz que de ano a ano ele subia, versículo 3. Ele subia de ano a ano para adorar e a sacrificar ao Senhor. E estavam ali, nós lemos, os sacerdotes em Siló. Versículo 4. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, a sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente. Sabe no original o que é essa parte excelente? É porção dobrada. Imagina, pastor César, uma pessoa com amargura e você chega para ela com um prato de peão. Pensa em alguém que come pouco, irmãos. Pastor César, não vai engordar nunca, vai ser sempre esbelto. Depois eu vou pedir para ele orar por mim, eu preciso dessa unção de comer pouco. Então, Ana não queria comer. Por quê? Porque ela estava amargurada. A amargura, ela traz um estreitamento no coração, traz um aperto. Você não quer comer. Porém, eu quero dizer a você uma coisa, que Ana estava com um problema. Ana estava amargurada. Mas não ia resolver ela ir para a rede social e falar da sua queixa. Não ia resolver ela brigar com Penina. Ela não brigava. Não ia resolver. Agora, a vitória de Ana começa exatamente no versículo 9. Se você está com a sua Bíblia aberta, se você não tem Bíblia, no final tem algumas Bíblias ali, você pode abençoar. Observa bem. Então Ana, o que é que diz aí? Se levantou. O que a amargura causa? Amargura causa depressão. A amargura, ela causa uma retração.
A pessoa amargurada, ela quer se esconder. A pessoa amargurada não quer comer. Porém, aqui, a vitória de Ana começa exatamente aqui. Mesmo com amargura, ela se levanta. Mesmo com uma competidora, ela se levanta. Mesmo em batalha, ela se levanta. Mesmo com luta, ela se levanta. Ela se levanta. A vitória dela começa quando ela se levanta. Se levantar fala de uma posição. Quem está sentado é uma posição de repouso. Quem está sentado é uma posição de receber. Mas quem se levanta para buscar. Quem se levanta para guerrear. Quem se levanta na presença do Senhor. Lembra de Ezequiel? O Senhor chegou para ele e diz: filho do homem, põe-se de pé e eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém deitado. Estamos falando de uma posição espiritual. Você quer começar a ver o que vai acontecer na sua vida? Se levante e venha para a oração. Se levante e venha para o jejum. Se levante e venha para a presença de Deus. Agora, um detalhe, que Ana se levanta sozinha. Ana não chama o marido. Por que Ana não chama o marido? Porque essa batalha agora era dela. Quantas mulheres de Deus estão aqui essa noite? Tem batalhas que é sua. Tem batalhas que não é do marido. Que é isso, pastor? Lembra daquela mulher de Sunem? Que o marido, junto com ela, construíram um local para o homem de Deus? E a Bíblia diz que o menino estava num campo com o marido, com o pai. E ele passa mal. E quando ele passa mal, o que o marido faz? Leva ele para a mãe. Tem batalha que é sua. Tem batalha que é sua. Mas eu quero dizer a você que você não vai estar sozinho nesta batalha. Eu vou te dar estratégia para você entender o caminho que Ana traçou. Você não está sozinha. Quando você vem para a presença do Senhor, o Senhor aparece e diz: eu estou contigo, eu estou contigo. Você não está sozinha, eu estou contigo. Você não está sozinha. Não está. Então Ana se levantou. E diz a Bíblia que ela foi para o templo. Versículo 10. Ela, pois, com amargura. Ela não deixou a amargura em casa. O que é isso? Às vezes você não tem vontade de vir para a igreja, porque você está triste, amargurada. Ana está ensinando. Está amargurada? Venha. Está triste? Venha. Está com problema? Venha e traga o problema. Quando você chega aqui, aquele que veio para ser adorado, ele começa a trabalhar em teu favor neste lugar, nesta casa. Quando você vem, a cura começa a acontecer. Quando você vem, o Senhor começa a agir. Ele está curando esta noite. Ele está me dizendo: oh, rebanto rabacomina labassuriandalaia. E diz a Bíblia que ela, pois, com uma amargura de alma, orou
ao Senhor. O que isto significa? Sinceridade. Não adianta você chegar à presença de Deus e tentar simular algo que você não está sentindo. Você tem que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou amargurada. Senhor, estou tão triste. Senhor, eu estou sem fé. Senhor, eu não estou crendo. Diz a verdade para Deus. Ah, mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir você. Diz a verdade para Ele. Se for preciso gritar, grita. Que isso, pastor? Olha aqui. No mesmo versículo, com amargura, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela não se preocupou com maquiagem, irmãos. Pensa em algo abundante. Abundantemente. Chorou, abriu o coração. Enquanto você não abrir o coração, irmãos, essa é uma palavra profética. E esta palavra está direcionada para algumas mulheres aqui esta noite. Não adianta você guardar a amargura e achar que vai resolver o problema. Traz essa amargura para a presença de Deus e chora aos pés do Senhor. Chora abundantemente. Diz para o Senhor o que está passando. Em situação que não adianta você dizer para outra pessoa. O pastor Gesiel, ele viu uma mensagem dele que ele dizia que toda melhor amiga tem outra melhor amiga. Não adianta falar para a melhor amiga. Ana não buscou a melhor amiga, ela veio para o santuário, ela veio para o templo. E se você veio para o templo, ou então entre na presença de Deus e começa a orar e começa a falar com o Senhor, aquilo que está no teu coração. E ela chorou abundantemente. Versículo 10 é o momento que ela se esvazia de tudo aquilo que estava impedindo a vitória dela. E o versículo 11 é o momento em que ela se levanta para guerrear. O que ela faz? E votou um voto ao Senhor da paz. É isso? Dos exércitos. Tem alguém do exército aqui? Do exército. Para que é o exército? Para defender a nação. Em caso de guerra. Ana não estava num tempo de paz. Ela estava em guerra. Então ela faz um voto ao Senhor da guerra. E quem é o Senhor da guerra? O general, aquele que nunca perdeu batalha, aquele que tem anjos ao seu dispor. Ela faz um voto. E o que é um voto? Um voto é um propósito espiritual. Um voto é uma oferta direcionada. Isso é um voto. Eu ouvi o pastor Silas falar sobre oferta direcionada
igreja que eu era, nunca ouvi esse negócio. Fala, que negócio novo é esse? Oferta direcionada. Depois, quando eu estava lendo, o Senhor disse para mim, olha aqui uma oferta direcionada. O que é uma oferta direcionada? É um voto, é um propósito, é algo específico. É algo específico. Você está em guerra, chama o Senhor dos exércitos para a tua guerra, para a tua batalha. Você está em batalha, chama o general. Chama. Mas você precisa agradá-lo. Olha só o que Ana ela faz. Ela faz um voto. O que Ana queria? O que Ana queria? Fala comigo, um filho. Um filho. O que ela oferece ao Senhor? Aquilo que você mais quer, você oferece ao Senhor. O que ela está dizendo para Deus? Aquilo que tem mais valor para mim, eu vou colocar no teu altar, eu vou oferecer a ti. Eu ontem preguei numa igreja e recebi uma oferta, e aí veio euro. Quando eu peguei aquilo, o Espírito de Deus falou, isso aí não é teu. Maravilha, né, irmãos? Euro. Aí hoje, eu estava ali, aí o Senhor falou, é aqui. Eu falei com o pastor Ilha, isso aqui é uma oferta direcionada. Irmão, se você não crê naquilo que o homem de Deus está falando nesta casa, você está perdendo a oportunidade de receber vitórias tremendas de Deus. Tremendas. Então, ela fez um voto. E este voto, ela ofereceu ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo. Se o Senhor me der, é o que eu mais quero. Eu recebo, mas eu não vou ficar, eu vou entregar, eu vou devolver. Você quer vitória? Descubra aquilo que pode agradar ao Senhor. Aquilo que pode agradar ao Senhor através da sua vida. Não vai ser falado pelo pastor, pode até ser, quando Deus o usa como profeta nesta casa. Mas é algo que você vai descobrir quando você vem ao altar. É no seu momento particular com Deus. É o seu momento. E ela então oferece ao Senhor, Senhor, o Senhor que me dá, e eu entrego. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela fez o voto e perseverou. E aí o sacerdote confunde, e eu estou encerrando, entende que ela está embriagada, e ele fala com ela, e ela diz, não, Senhor, a tua serva não está embriagada, estou apenas falando da amargura do meu coração. E olha o que o sacerdote fala com ela, versículo 17. O que ele diz? Vai em paz. Ela tinha paz? Não. Ela estava em guerra com a sua competidora. A competidora era justamente a sua oponente. Estava em guerra. Enquanto você não tem paz, você não pode alcançar as vitórias.
Tem alguém esta noite que está afastado dos caminhos do Senhor? Só para eu conhecer, faz um sinal. Alguém está afastado? Tem aqui uma vida. Alguém que ainda não é evangélico? Tem alguém que não é evangélico? Paz. Cristo, Ele dá a paz que excede todo o entendimento. Ele diz para ela: vai em paz. Vai em paz. Não importa a guerra que você está vivendo. Se você tem paz, você tem equilíbrio. Se você tem paz, sabe, irmãos, essa palavra, ela não tinha condições de receber a vitória, porque ela estava em guerra, ela estava em angústia, ela estava em amargura. Ela estava. E o sacerdote liberou uma palavra. As coisas só acontecem na igreja por liberação de Deus através do sacerdote. Tem pessoas que não dão importância ao sacerdote, mas quando o sacerdote diz: vai em paz, a Bíblia diz que ela sai dali e ela já não está mais triste. E ela sente vontade de comer. Por quê? Porque liberou a paz. Pastor, Deus me deu uma direção, o senhor me autoriza? A direção que Deus me deu é que esta noite eu vou orar por mulheres. Como base da família. Mulheres que muitas vezes têm enfrentado batalhas. Eu não estou falando que você está com problema, não é isso. Mas tem pessoas aqui que esta palavra foi direcionada e que precisam de chamar o Senhor para a guerra, para a batalha. Isso não quer dizer que você esteja com qualquer problema de relacionamento com seu esposo, não, de maneira alguma. Mas a Bíblia diz que a mulher é que edifica a casa, e a casa compõe o marido, compõe os filhos, compõe tudo que está relacionado no mundo espiritual. Eu quero chamar você que quer receber a oração. Nós estamos dentro do horário. Eu queria saber se aquela pessoa que está afastada, se ela quer retornar aos caminhos do Senhor. Venha aqui à frente, por favor.